Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Nós vamos abrir no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Ouça com fé a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a instrução do Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra é perfeita. A Tua palavra é de um conhecimento perfeito, maravilhoso. Ó Deus, então desvenda a Tua palavra diante de nós. E que o pregador interno, o Espírito Santo, possa fazer a grande obra nos nossos corações, nos santificando, nos purificando, perdoando os nossos pecados e nos salvando em Cristo Jesus por meio do Teu Evangelho. Ó Deus, nos ensina a viver nesse mundo. Nós te oramos por meio de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Irmãos, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar de um homem chamado Agostinho, da cidade de Hipona, que viveu no 3º e 4º séculos depois de Cristo. Esse homem foi, sem dúvida, um dos homens mais importantes para a história da igreja, um dos maiores teólogos que a igreja teve durante toda a sua história. Nós sabemos algumas coisas sobre ele, muitas daquilo que ele mesmo relatou a respeito de si mesmo. E o pouco que nós sabemos a respeito dele, nós sabemos muito a respeito a partir dos seus escritos e a partir da sua própria revelação da sua vida, das suas buscas pela felicidade, da sua busca pela satisfação, pelo sentido. Ele mesmo relata que no começo da sua vida, ele buscou encontrar na devassidão moral, nos prazeres, na vida imoral, a alegria para viver, a razão para a sua existência. Ele buscou isso com tanto empenho que ele mesmo chegou a dizer, escute as suas palavras, ousei tornar-me selvagem outra vez com vários e sombrios amores, tornei-me corrupto a teus olhos, aprazendo-me a mim mesmo. Desejo impuro borbulhava confusamente dentro de mim e arrastava minha instável juventude para os escuros lugares de desejos impuros e mergulhou-me no abismo da infâmia. Vagueei longe de ti e tu me acolhestes e fui arremessado de um lugar a outro e me consumi e me despejei e me transbordei em minhas fornicações. Essas são as palavras de um jovem que buscou nos prazeres desse mundo, na bebida, nas mulheres,
na satisfação do dia a dia, nas bebedices com seus amigos, a satisfação. E essa busca incessante por prazer, ou pela razão da vida no prazer, também é relatada aqui no livro de Eclesiastes. Nós começamos então a nossa caminhada nesse livro, nós estamos no nosso terceiro sermão nesse livro, e certamente, irmãos, esse livro continua sendo um grande desafio para a igreja, pela sua complexidade, mas ainda assim ele continua sendo sempre muito atual, sempre muito relevante. Por mais que os anos passem, por mais que os séculos passem, ainda assim esse livro continua sendo relevante para a igreja do Senhor, porque ele continua ensinando a respeito da nossa vida comum, da vida debaixo do sol. Esse livro fala da nossa vida que nós experimentamos, uma vida que é imperfeita, uma vida que tem prazeres, que tem alegria, mas que também tem amarguras, tem tristezas, tem decepções. É um perfeito retrato daquilo que acontece debaixo do céu, debaixo do sol, com as suas alegrias, com os seus dias bons, mas também com os seus dias ruins, com as suas frustrações. Eclesiastes continua sendo uma crítica ao nosso estilo de vida, que se apega àquilo que é material, que é secular, que é materialista. Por meio, então, das suas palavras, irmãos, o pregador Salomão, ele demonstra claramente o propósito da vida humana, ou o propósito que deveria reger a vida humana. Ele diz isso logo no final do seu livro: o temor do Senhor e a obediência aos seus mandamentos. O objetivo de Salomão aqui é nos voltar para o verdadeiro significado da vida, o verdadeiro sentido da vida, o propósito para o qual nós somos criados e salvos pelo Senhor. Por meio das suas palavras, então, nós temos tido a oportunidade de aprender diversas lições sobre a nossa vida, sobre a vida comum, sobre a vida que é vivida hoje. E por isso, irmãos, nós temos mais uma vez hoje, a oportunidade de meditarmos nesse livro. Nós já vimos a respeito do trabalho, como ele é fútil, como ele não produz resultado grande, mas é canseiro e enfado. Nós vimos também que a busca pelo conhecimento, que a busca pela sabedoria é insuficiente para o nosso coração, porque é sempre doloroso conhecer mais, é um empreendimento sem fim, porque por mais que a gente busque conhecimento, sempre vai ter mais coisa para aprender. A busca pelo conhecimento, que nós tratamos no último sermão, foi apenas o primeiro assunto dentro de uma série em Eclesiastes, no qual Salomão busca nos ensinar como nós buscamos a alegria nos lugares e nos tempos errados. Salomão tenta mostrar como nós erramos ao buscar sentido para a vida, a buscar satisfação, a buscar alegria. Ele começou nos ensinando que é um erro buscar alegria, satisfação no conhecimento. Agora ele inicia uma nova jornada, com o fim de encontrar a razão, não mais no conhecimento, não mais no trabalho, mas agora nos prazeres, nas realizações, na beleza da vida. E essa não é uma jornada incomum aos homens. Muito pelo contrário, talvez você mesmo já tenha passado a sua vida inteira ou parte da sua vida buscando sentido para ela nos prazeres, nos relacionamentos, nas amizades, nas festas. Talvez você ainda continue procurando sentido nessas coisas. Talvez não com a mente, mas certamente com o coração. Mas o que Salomão então nos ensina nessa manhã é que a busca pelo sentido e pela satisfação nos prazeres da vida é fútil e vão. Isso por no mínimo 3 razões que ele vai nos ensinar hoje. Primeiro, o riso e a diversão são fúteis e passageiros. Segundo, o amor ou os maiores prazeres dessa vida não dão sentido ao homem. E terceiro, os resultados dessa busca são sempre insatisfatórios. Nós vamos ver então hoje, irmãos, que a busca por sentido e satisfação nos prazeres dessa vida é vã. Por quê? Porque esses prazeres são passageiros. Ou, em primeiro lugar, o riso e a diversão são fúteis e passam. Em suas reflexões, então, sobre a sua vida, sobre o seu propósito, Salomão decide provar algo novo. Ele provou o trabalho, ele provou o conhecimento, agora ele vai provar uma outra coisa. Veja o versículo 1, em que nos diz: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era verdade. Veja que Salomão agora ele decide seguir um novo caminho na sua vida, experimentar coisas novas, seguir pelo caminho do riso, da alegria, da comédia. Então ele disse, vamos, eu te provarei com alegria. Em outras palavras, eu farei um teste com alegria e vou provar se ela satisfaz. Eu vou te provar se a alegria satisfaz ou não. O pregador então propõe um teste, uma prova. E esse teste é o teste da alegria. Assim ele diz, olha, aproveita então a felicidade. E aqui nós temos um teste diante de nós, uma prova diante de nós. E o lema desse teste é aproveitar tudo aquilo que dá prazer, tudo aquilo que é bom. É desfrutar da alegria, do riso, da felicidade.
Por meio do auxílio de Bruce Waltke, nós compreendemos que essa raiz que é traduzida por alegria denota então estar contente, alegre, com toda a disposição do coração. Essa palavra que é associada com a alegria é utilizada em relação ao coração, à alma, até mesmo com o brilho dos olhos. É aquela mesma palavra que é utilizada no Salmo, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas aqui Salomão não está falando da alegria do Senhor. Salomão está falando aqui da alegria dos prazeres do dia a dia. O que ele está querendo dizer? Nós vamos nos entregar completamente à alegria dos prazeres desse mundo. Entregar o nosso corpo, a nossa alma a esses prazeres. Salomão então propõe para a sua própria vida experimentar o maior grau de prazer possível. Experimentar o maior grau de satisfação possível. A tarefa parece então ser simples. Ter a maior alegria e prazer possíveis, o quanto você puder se aproveitar, divertir, rir, satisfazer o seu coração, a sua vida. Mas o que o texto nos diz é que também isso era vaidade. E como nós já começamos a compreender, nós já vimos que vaidade significa literalmente vapor, sopro. Ou seja, em outras palavras, o pregador está nos dizendo que aproveitar a vida nos prazeres, nos risos, no divertimento é sim vaidade, ou seja, é passageiro, é um sopro que está hoje que passa, é uma fumaça que está diante dos nossos olhos e logo some. É efêmero, é breve. Além disso, nós vimos também que o sopro, que o vapor, que a fumaça tem um outro aspecto, ele não só é breve, mas ele também não é confiável. Tente pegar numa fumaça, tente pegar no vapor, e você logo vai descobrir que não há em que pegar. É instável, não há em que segurar, não há resultados confiáveis. O que ele está dizendo é que buscar prazeres no riso, no divertimento, ou buscar o sentido da vida nessas coisas não é confiável, porque passam, porque não são confiáveis, não dá para se apegar neles. E aqui, irmãos, nós não estamos dizendo que o riso, o divertimento, são errados ou são pecados. Não, Salomão não vai dizer isso. Muito pelo contrário, ele vai dizer no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Salomão reconhece que há tempos da vida onde nós devemos rir, nós devemos nos divertir. Mas a grande questão aqui é que nós não podemos buscar satisfação, sentido para a nossa vida nessas coisas. Os prazeres da vida, o riso, o divertimento são bênçãos de Deus. Mas buscar, então, satisfação nessas coisas é o problema. A questão não são os divertimentos, mas o nosso coração diante deles. O perigo é vivermos uma vida hedonista, pautada por prazeres. É buscar o prazer sem Deus, a alegria sem aquele que nos criou. Isso é vaidade. Isso porque, irmãos, os momentos alegres, divertidos da vida passam. Nós conhecemos muitas pessoas, ou até nós mesmos empreendemos essa caminhada. Muitas vezes nós passamos então a achar que o humor, que o divertimento vai então aliviar a nossa alma. Quantas pessoas já não ouviram comediantes dizerem isso? Quantas pessoas já não ouviram artistas dizerem isso? Que eles fazem humor, eles fazem alegria para aliviar o coração das pessoas, para trazer em paz aquelas pessoas que estão com os seus muitos problemas, para trazer um pouco de alegria para as pessoas que estão frustradas. A grande questão é que o show de comédia termina, é que o seriado engraçado termina, e você volta então para a vida real, e você percebe que aquele riso não pode satisfazer o seu coração. A gente lembra daquelas séries americanas onde nós temos aquelas risadas falsas que te dizem a hora que você deve rir. E parece muitas vezes que o riso, que o divertimento da nossa vida é isso. Você tem uma hora de rir, mas logo então você volta para a realidade e vê que aquele riso não satisfaz. O humor, a comédia pode ser uma busca dos nossos corações. Nós podemos fazer piada de tudo. E talvez você conheça alguma pessoa assim. Ou até mesmo você lide com problemas dessa forma. Você sabe que o problema é sério, mas diante da seriedade do problema você prefere rir. Você prefere brincar, você prefere se esquecer de que aquilo é um problema real. Você prefere se enganar. Você prefere buscar no riso e na alegria a satisfação para as angústias do seu coração. O que o pregador nos ensina é que essa busca é tola, que essa busca é insensata. Não dá para enganar o nosso coração dessa forma. Não dá para nos iludir pensando que os prazeres dessa vida vão ser suficientes para satisfazer o nosso coração. Nenhum bom momento dura para sempre. Nenhum divertimento é sem fim. Por mais que o homem busque incessantemente, a sua vida não é só riso. A sua vida não é só diversão. Nós podemos testemunhar muito bem
A vida é imperfeita, a vida tem suas decepções, a vida tem seus momentos de rir, sim, mas como Salomão mesmo diz, também tem momentos de choro, de sofrimento. Além disso, irmãos, a busca de alegrias nessa vida é muito instável. Quando nós tentamos, então, nos agarrar nessas coisas, percebemos que esses divertimentos não nos dão estabilidade, não nos dão fundamento. O homem que coloca o coração nessas coisas, nas suas alegrias, nas festas, no riso, ele vai perceber que ele não pode confiar nessas coisas. Como Joe Curry nos desafia, com palavras duras e verdadeiras, o que há na busca do prazer que dá sentido à vida? Não inquieta uma consciência culpada, não faz nada pelo pecado, não satisfaz a alma, não proporciona contentamento prolongado, serenidade ou satisfação. Buscar prazer no riso, na alegria, não vai satisfazer as angústias do nosso coração. Não vai resolver os nossos problemas. Não vai perdoar os nossos pecados. Não vai nos trazer o perdão, a paz do Senhor. Existia um filósofo grego chamado Aristipo de Cirene. Ele desenvolveu aquilo que nós chamamos de hedonismo. E hedonismo, de maneira muito simples, é uma forma de enxergar a vida e o mundo pelo prazer, tendo o prazer, a alegria como propósito, como o bem maior da vida. Por isso nós chegamos a dizer que há pessoas hedonistas, ou que a nossa sociedade é hedonista, porque ela busca o prazer, o sentido da vida no prazer e na alegria. Portanto, a vida para esses é uma incessante busca pelo prazer, pelo bem-estar, pela alegria. Nós podemos notar que o estilo da vida daqueles que nos cercam, da vida da nossa sociedade é assim. Perceba, a nossa vida, ou a vida da sociedade ao nosso redor é pautado por isso. A nossa sociedade é extremamente hedonista, vive para perseguir o prazer. Basta ligar a televisão, os programas de entretenimento são os que dão mais audiência. Os comerciais visam sempre nos dar prazer, realizar os nossos sonhos. Nós pensamos então a ter alegria naquilo que nós comemos, ter alegria naquilo que nós vestimos, ter alegria na nossa família e assim por diante. E mais uma vez, a alegria não é um problema, mas buscar a razão para existir na alegria sim. E o que nós vemos é que a nossa sociedade faz isso. Eles buscam alegria, eles buscam satisfação nos prazeres do mundo, nos prazeres das coisas dessa vida. A razão da vida de muitos é satisfazer os seus desejos e encontrar alegria nisso. Esse propósito guia então os esforços de muitos. Eles então se embebedam nos divertimentos, nos risos, nas alegrias, nos prazeres. Por um momento da vida de Salomão, essa foi a sua maior ambição. Ele buscou a alegria sem Deus. Ele procurou a felicidade como a sua satisfação. E o resultado, mais uma vez, foi visto na sua indagação. Veja o versículo 2. Do riso, eu disse, é loucura, e da alegria, de que serve? O grande rei chega a uma conclusão muito interessante. Ele diz, olha, eu ri, eu me entreguei à alegria, eu me entreguei ao riso, eu me entreguei ao divertimento, eu me entreguei às piadas, às festas, às rodas de amigos. Mas então eu concluí, o que vale o riso? É insensatez. O que vale a alegria? Tudo passa. Parece que Salomão encontrou um sentimento que talvez você já tenha encontrado na sua vida. Depois de passar um momento tão bom com amigos, rindo, festejando, brincando. Mas logo depois aquele momento passa e você sente aquele sentimento de que aquilo não satisfez você. Você volta então para a vida real. Você volta então para os problemas da vida e você percebe que aquilo não satisfez você. Interessante, né? Porque geralmente os hobbies, eles servem para isso na nossa sociedade. Os hobbies nos servem para nos desligar dos problemas. Mais uma vez, isso não é errado. Errado é colocar o nosso coração nessas coisas. O grande rei chega à conclusão então que sem Deus, até o riso, até a alegria é inútil. Rir sem Deus não tem graça. Alegria sem Deus, na verdade, é tristeza. Ele compreende então que buscar sentido na vida, satisfação nos prazeres, sem Deus é fútil, é vão, é inútil, é frustração. A alegria sem Deus não é verdadeira. E se você ainda não compreendeu essa verdade, se você ainda não entendeu que o prazer sem Deus é inútil, Salomão vai continuar dando provas para você.
E o riso, o divertimento foi a primeira delas, mas ainda há outras provas. Porque nós veremos agora, em segundo lugar, que a busca por sentido e satisfação nos prazeres da vida é vão, porque esses maiores prazeres, os maiores prazeres da vida, não dão sentido ao homem. Veja então, irmãos, que depois do primeiro exame pela busca do prazer, ou pelo o primeiro teste, que foi o riso, que foi o divertimento, que foi a alegria, nós vamos então encontrar diversas tentativas de Salomão de encontrar então satisfação nas coisas desse mundo. E o primeiro desses testes é o teste do vinho, é o teste da bebida. Veja no versículo 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele sai do riso, ele sai do divertimento e agora busca prazer na bebida. Busca prazer nos entorpecentes que ele poderia então aproveitar. E aqui, irmãos, é muito necessário que a gente compreenda que Salomão, ele diz que se entregou ao vinho, entregou seu coração ao vinho, mas ele fez isso com sabedoria. Veja, regendo-me contudo pela sabedoria. Ou seja, eu não estou falando que Salomão vivia caindo pelos palácios, bêbado, embriagado, não. Ele era sábio, ele sabia o quanto ele poderia beber. Nós estamos falando aqui de um homem que buscou satisfação no vinho, não na embriaguez. Isso é importante. Porque muitas vezes a gente só vê os malefícios da bebida quando nós vemos um homem entregando-se à total embriaguez no chão, caído. Mas a gente não percebe que quando a gente coloca o nosso coração na bebida, talvez a gente não caia no chão e os outros nos acudam. Mas mesmo assim, o nosso coração vai estar vivendo uma vida idólatra. E mais uma vez, a Escritura não diz que a bebida alcoólica é um pecado em si mesmo. Muito pelo contrário, Salomão vai nos falar, no mesmo livro de Eclesiastes, que é bom beber vinho e se alegrar com a bebida. Além disso, Paulo vai falar de um uso medicinal quando fala a Timóteo. O vinho, então, tem propósitos até mesmo santos na ceia do Senhor, quando nós o bebemos. Então, a bebida alcoólica, o vinho em especial, não é um pecado. Mas o que Salomão está falando aqui é que ele deu o seu coração ao vinho. E esse é o grande problema. Quando nós entregamos o nosso coração a qualquer coisa que não é Deus, nós começamos então a passar por maus bocados. Nós vemos isso na nossa sociedade, tantos que buscam alívio das suas dores em bebidas, em drogas. Tantos jovens que se entregam aos prazeres dos vícios, buscando neles a satisfação para o seu coração. Encontrar sentido nessas coisas é fútil, é vazio. Nem os melhores vinhos, nem as melhores drogas, nem os melhores entorpecentes, até mesmo nem os melhores restaurantes, as melhores comidas podem trazer sentido para a vida. Nós vivemos até mesmo numa sociedade que a gente poderia até mesmo expandir a aplicação do vinho, pensando naquilo que entorpece a nossa alma. Pensando até mesmo nas redes sociais, que muitas vezes são comparadas a diversos vícios em drogas e em bebidas. Muitas vezes nós achamos que a alegria que as redes sociais nos dão, enquanto nós estamos utilizando, satisfaz a nossa alma. Mas talvez você já tenha vivido a experiência de passar o feed da sua rede social e se cansar daquilo. Perceber um vazio naquilo, perceber que aquilo não sustenta o seu coração, não lhe dá alegria, muito pelo contrário, lhe dá frustração. É a experiência que Salomão está descrevendo aqui com o vinho, mas que nós hoje vivemos com outras drogas, nós vivemos com outros remédios, nós vivemos até mesmo com as redes sociais. Salomão fez tudo isso com sabedoria, ele não se embriagou, mas entregou o seu coração e percebeu que entregar o seu coração ao vinho é tolice. Além disso, ele se entregou à insensatez, à tolice, para descobrir se valia a pena viver dessa forma. Ele disse, olha, eu sou sábio, agora deixa eu provar um pouco a insensatez, deixa eu provar um pouco a tolice, deixa eu esquecer quem eu sou, os meus problemas, e tentar viver como se eu não tivesse tantas responsabilidades sobre mim. A sua busca, então, por sentido na sabedoria, falhou. Agora ele tenta buscar sabedoria, ou melhor dizendo, tenta buscar sentido para a sua vida, não na sabedoria, mas na insensatez. Tentando encontrar aquilo que é melhor para o homem. Será que é melhor para o homem viver na sabedoria? Ou será que é melhor para o homem viver na insensatez? E a resposta é que nenhuma das duas. Ele descobriu que nenhuma, nem a sabedoria, nem a tolice, deu sentido para a sua vida.
Então Salomão, ele deixa a bebida, ele deixa a insensatez e passa então a olhar para os grandiosos feitos das suas mãos, para as suas construções, para aquilo que ele fez. Veja no versículo 4 que ele diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, e fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. E nas suas palavras, irmãos, nós vemos a busca de muitos em nossos dias. Encontrar satisfação no materialismo e nas suas realizações. O pregador, ele se orgulha dos seus empreendimentos, das suas grandes obras. E de fato ele fez coisas grandiosas. Ele fez coisas que nenhum de nós chegamos nem perto de fazer. Ele construiu casas, plantou vinhas, jardins, pomares, plantou árvores de todo tipo. Fez até mesmo açudes para regar o seu bosque. Porém, observe algo constante nas suas palavras. Ele sempre diz eu. Repare isso nos versículos que nós acabamos de ler. Ele sempre fala eu. Ele se gloria naquilo que ele fez. Eu fiz isso, eu plantei, eu construí, eu edifiquei. Esse é o espírito do materialismo que nós vivemos hoje. É sempre eu. Nós sempre buscamos fazer aquilo que nós queremos com o propósito de agradar a nós. Isso é o espírito do consumismo, do materialismo. Ele procurou alegria naquilo que ele poderia acumular, naquilo que ele poderia realizar, e ele conseguiu realizar. O que ele não conseguiu foi encontrar verdadeira alegria nisso. É impressionante como a gente muitas vezes se perde nisso. Muitas vezes a gente tem no nosso coração ou na nossa mente a ideia de que não, nós vivemos para Deus, nós vivemos para a glória de Deus, mas o que nós mais buscamos são realizações e não o próprio Deus. A nossa vida é pautada por fazer cursos, fazer mestrado, fazer doutorado, realizar grandes coisas diante dos homens. A nossa vida muitas vezes é pautada por crescer financeiramente, por alcançar graus maiores na sociedade. A nossa vida é pautada por nos vestir com roupas de marca, comprar os melhores carros, ter as melhores casas, ocupar os maiores cargos. Muitas vezes nós nos comportamos como Salomão, sempre com o eu na ponta da língua. Eu preciso, eu quero, eu necessito. Nas palavras de, mais uma vez, John Curry, ele diz: o que vemos no materialismo representado por Salomão é a ganância nua, como um meio de encontrar um propósito na vida. É um evangelho do egoísmo. Esse é o evangelho que tem sido pregado no mundo inteiro. O evangelho do egoísmo. O evangelho que pensa em si mesmo, nas suas próprias realizações, nos seus próprios feitos. Nós queremos adquirir. Nós queremos. Muitas vezes nós ensinamos isso para as nossas crianças, não é? Muitas vezes a gente ensina isso para os nossos filhos, quando a gente diz: meu filho, estude para você ser alguém na vida. Ou seja, a gente já começa a ensinar desde pequeno que o sentido da vida dele está naquilo que ele tem, naquilo que ele estuda, e não naquilo que ele é em Cristo Jesus. Nós começamos a dizer que ele só vai ser alguém se ele tiver dinheiro, se ele tiver estudo. E quando nossos filhos crescem e entregam seu coração aos estudos, ao dinheiro, às suas profissões, nós não sabemos o que aconteceu. A verdade, irmãos, é que nós precisamos aprender desde o princípio a colocar o nosso coração no lugar certo. Salomão colocou a sua vida, o seu coração, nas realizações, nos empreendimentos. Hoje nós poderíamos colocar nas nossas empresas, nos nossos comércios, nos nossos concursos, nos nossos cursos, na nossa carreira. Mas o que Salomão também descobre é que tudo isso é vão. Veja, outro fato interessante que a gente precisa perceber é que, se nós prestarmos muita atenção na linguagem de Salomão aqui, nós vamos ver como Salomão tinha por intenção, por pretensão, construir algo muito parecido com o Jardim do Éden, com aquilo que ele construiu, com aquilo que Deus construiu. Veja que várias das palavras utilizadas por Salomão nesses versículos que nós acabamos de ler, do versículo 4 ao 6, são repetidas em Gênesis capítulo 1 e 2. Veja, ele fala de plantar, ele fala de jardim, ele fala de árvores de todas as espécies, ele fala de frutos, ele fala de um açude que rega o jardim, como os rios que regavam o jardim do Éden. Ele fala então de fazer, de construir e outros tantos termos relacionados. É que se nós olharmos na própria Escritura, nós vamos ver como é semelhante o capítulo 1 e 2 de Gênesis falando do jardim do Éden e aqui a criação de Salomão.
Parece que Salomão então tenta construir novamente um paraíso para si. Um paraíso de árvores, de frutos. Ele tenta para si construir um paraíso onde ele possa ter paz dentro dele. Se nós olhássemos para essas palavras separadamente, a gente não encontraria nada de marcante. Mas unidas, nós falamos então e nós percebemos que o sentido da vida de Salomão é de fato construir um novo paraíso para si. E veja se isso não é interessante nos nossos dias. Nós vemos então milionários ou até mesmo pessoas mais simples como nós que tentam construir casas onde elas tenham um lar, um paraíso para chamar de seu. Um lugar onde ela vai ser feliz, onde ela vai ter a sua família, onde ela vai realizar o seu coração. E não há nada demais em construir casas, em ter lugares tranquilos, em ter sítios, em ter pomares. Mas quando nós colocamos o nosso coração nisso, quando nós achamos que nós vamos encontrar paz nessas coisas, que ali vai ser o nosso paraíso, que ali nós vamos viver uma vida feliz, nós esquecemos então de Deus, cometemos o mesmo erro de Salomão. A busca por sentido de Salomão então foi criar um paraíso. E o grande problema é que ele descobre que não consegue ter o sucesso. Veja que quando Deus terminou de construir todas as coisas, ele disse no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito. Mas ao contrário de Deus, as palavras de Salomão foram, no versículo 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quando a gente tenta buscar com as nossas próprias mãos aquilo que somente Deus pode nos dar, nós descobrimos, Salomão descobriu, não há nenhum proveito na minha busca. Quando a gente tenta dar para a gente aquilo que só Deus pode nos dar, a gente descobre que o nosso trabalho é vão. Mas antes disso, antes do versículo 11, ele nos diz algo interessante no versículo 7. Nós vemos ainda mais tentativas de Salomão no seu materialismo, na sua busca desenfreada. Ele diz: comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que diante de mim viveram em Jerusalém. É muito bom ler a história de Salomão e ver os seus comentários, porque talvez se fosse um homem pobre escrevendo isso daqui, a gente olharia e diria para ele: mas isso é porque você nunca teve dinheiro, então você não sabe. Muitas vezes a gente diz: olha, dinheiro não traz felicidade. Diz, mas você é pobre, você não tem como dizer isso. É o famoso lugar de fala, né? Tão comumente dito hoje em dia. Mas se nós usássemos esse termo, e é um termo certamente complicado, mas se a gente fizesse questão de usar esse termo, Salomão tem lugar de fala aqui. Porque Salomão, ele tem todo o dinheiro que nós não temos e que dificilmente nós teremos um dia nessa vida. Veja que ele teve riquezas das mais diversas possíveis. Ele teve também servos, servas. Ele comprou muitos servos e servas e ainda teve servos nascidos na sua casa, além de muitos animais. E ele diz que ele teve mais coisas do que todos aqueles que viveram antes dele em Jerusalém. Imagina o que é você olhar para trás, olhar para o seu país e dizer: eu tenho mais riquezas do que todos aqueles que viveram antes de mim nesse país. A riqueza de Salomão era assombrosa e sobrepujava a de todos os homens que viveram antes dele. Veja que no versículo 8 ele continua narrando a sua riqueza. Ele diz: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Veja que a quantidade de ouro, de prata que Salomão possuía era incontável. Ele era dono de províncias inteiras, de riquezas de províncias, riquezas de reis. Ele era um homem extremamente rico. E nem na riqueza ele encontrou alegria. Mas além disso, ele buscou na arte a alegria. Porque muitas vezes nós achamos, ou muitos acham, que é na arte, na beleza da vida, que nós vamos encontrar a felicidade. Mas Salomão diz: olha, eu tive cantores e cantoras. Eu era um homem culto. Eu era um homem estudado. Eu era um homem que apreciava o melhor da arte. Mas nem mesmo a arte pôde satisfazer o meu coração.
Muitas vezes nós achamos que muitos ricos que não encontram a felicidade são porque eles não sabem aproveitar a riqueza. Salomão está dizendo, é mentira, eu aproveitei a riqueza de todas as formas possíveis e não satisfiz o meu coração. O pregador então parece fechar o ciclo da busca pelo prazer. Ele buscou na riqueza, ele buscou nos empreendimentos, ele buscou na sabedoria, ele buscou na loucura, ele buscou no vinho, ele buscou nas artes. E por último agora, ele busca no prazer do sexo. Veja o que ele diz. Aproveitei das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Salomão teve diversas mulheres. Cerca de 1000 entre concubinas e esposas. E mesmo assim ele não satisfez sua alma. Preste bem atenção. 1000 mulheres não satisfez a alma de um homem só. Isso poderia ter diversas aplicações para a nossa vida, para os nossos corações. Porque quando a gente não se satisfaz com a nossa esposa, a gente começa a colocar defeitos nela e achando que uma outra melhor iria satisfazer o nosso coração. Mentira, Salomão teve 1000 e nenhuma satisfez. Nós começamos a ver defeitos no nosso esposo, nós achamos que trocando o esposo nós vamos encontrar satisfação. Mentira, não vai encontrar. Porque o nosso coração é pecador. Nosso coração tem a culpa do pecado e a corrupção do pecado em si mesmo. E se ele não se voltar para Deus, nada nesse mundo pode sarar o coração do homem. Não pense que a busca por prazer e satisfação materialista é uma coisa de apenas uma classe social. Tanto pobres como ricos como Salomão podem prender o seu coração nessas coisas. Pobre que almeja crescer na vida e que isso é a razão da sua existência. Ele está disposto a pesar pessoas, ele está disposto a passar pela lei de Deus, ele está disposto a trocar Deus por qualquer outra coisa para então enriquecer. O mesmo rico que está disposto a oprimir o pobre, a pisar no pobre e a sacrificar a sua família e sacrificar a Deus para manter as suas riquezas ou para acumular ainda mais. A verdade é que as riquezas, aquilo que é material, os prazeres do mundo nunca satisfazem, porque nós sempre desejamos mais. Roupas de marca, celulares da última geração, carros novos, casas de luxo, não podem trazer o verdadeiro sentido para a vida humana, o propósito para a vida humana. As festas, as boas músicas, os bons restaurantes, os lugares frequentados, bem frequentados, as bebidas, os diversos companheiros sexuais não trarão razão para a sua vida, não trarão razão para a vida de nenhum homem. Quanto mais nós entregamos nosso coração a essas coisas, nós nos perdemos em nossa idolatria e nos desejos do nosso coração. A busca por sentido na satisfação dos prazeres da vida é vã, porque até mesmo os maiores, os melhores prazeres não dão sentido ao homem. Mas ainda há uma última prova que Salomão quer te dar. Nós vamos ver então em terceiro lugar que a busca por sentido e satisfação nos prazeres dessa vida é vã, porque os resultados dessa busca são sempre insatisfatórios. Veja que Salomão apresenta então um resultado a partir do versículo 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Veja que ele chegou ao ápice. O ápice, o clímax da sua busca por prazer e alegria nesse mundo. Ele se tornou maior do que todos aqueles que viveram antes dele. Ele se tornou maior de todos em Jerusalém. E vale a pena relembrar que ele manteve a sua sabedoria, e que sabedoria aqui significa o conhecimento prático, a habilidade, a inteligência, o discernimento. Salomão aqui, irmãos, não era apenas rico, ele era rico e ao mesmo tempo sábio. Ele era o mais rico e o mais sábio da história de Jerusalém. E no clímax, no auge desse seu hedonismo, dessa sua busca pelo prazer, ele afirma no versículo 10: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele se entregou a todos os prazeres. Veja, tudo o que desejou os olhos de Salomão, ele não negou. Tudo aquilo que ele desejou, ele não se privou, ele teve. Imaginem vocês caminhando pelo shopping
e tudo aquilo que vocês olharem e quiserem comprar. Meu coração desejou isso, eu quero. Meu coração desejou isso, eu quero. Imagine então as mulheres entrando numa loja de roupas e tudo aquilo que desejarem comprando. Quero essa, eu quero essa. Imaginem os homens entrando numa concessionária e comprando o carro da sua vontade, quantos carros quiserem. Salomão fez isso. Tudo aquilo que ele queria, ele comprava. Tudo aquilo que ele queria, desejava, ele comprava. Ele tinha, ele possuía. Mas nem isso trouxe satisfação para sua alma. Ele se alegrava nessas coisas, ele não privou seu coração de nenhuma dessas coisas. E ele diz na sua conclusão, no versículo 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, mas também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois de todas as suas experiências, depois de tudo aquilo que Salomão viveu, ele chegou à conclusão que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vida vivida no materialismo, irmãos, é um vapor. Passageira, é breve, é um sopro. Perseguir o prazer sem Deus debaixo do sol é uma frustração enganosa. Assim é a nossa busca por sentido debaixo do sol. Assim é a nossa busca por sentido sem Deus nas nossas vidas. Aplicar o coração a essas coisas é correr atrás do vento. Imagine correr atrás do vento ou tentar capturar o vento e não conseguir buscar nada. Os prazeres e os trabalhos dos homens não podem satisfazer o seu coração. O resultado é sempre mãos e corações. Esse sentimento de Salomão não é incomum. Esse sentimento está no coração, esteve no coração dele, está muitas vezes em nossos corações. O problema é que na nossa sociedade a gente sempre tenta enganar, o nosso coração sempre tenta nos enganar. Hoje em dia, com as entregas, né? A gente sempre acha que uma nova entrega vai nos dar uma nova felicidade. Então você compra coisas toda semana só na expectativa de chegar o motorista na porta da sua casa para lhe entregar a nova encomenda da semana. Mas o problema é que as encomendas chegam, os celulares novos chegam, os carros novos chegam. Nada disso consegue, de fato, resolver os problemas mais sérios do nosso coração. Nada disso consegue nos dar a resposta que nós precisamos para encontrar sentido na vida. A busca hedonista de Salomão não é só dele. Eu gostaria que você abrisse agora em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gostaria que você visse como a busca hedonista de Salomão pode ser percebida nas palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Veja o que ele diz aqui. Paulo consegue resumir muito bem o sentimento ao qual Salomão se referia. Se como um homem, 1 Coríntios 15, 32, se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aqui no apóstolo Paulo nós vemos um resumo daquilo que Salomão havia experimentado nas suas próprias reflexões. O que Paulo está nos dizendo aqui, e ele está combatendo alguns que defendiam que Cristo não havia ressuscitado dentre os mortos e que nós também não ressuscitaríamos dentre os mortos. Ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, se nós não ressuscitamos dentre os mortos, então é melhor comer e beber porque amanhã a gente vai morrer. E é isso que o mundo vive. O mundo não tem esperança além dessa vida. Por isso ele bebe, come e faz o que quer, o que deseja, sem limites. Se entrega ao prazer, porque amanhã ele estará morto. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque ela nos ensina a razão da nossa vida e a razão de nós comermos e bebermos. Veja no mesmo capítulo 15 de Coríntios, agora veja no versículo 20.
1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que Paulo está dizendo aqui tão claramente é: olha, se Cristo não ressuscitou, se nós não ressuscitamos, é melhor comer, beber, aproveitar a vida, porque amanhã a gente está morto. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E há coisas melhores para fazer nessa vida do que apenas comer e beber e buscar o prazer. O que Paulo está nos querendo dizer não é que comer e beber é errado, mas é que colocar o nosso coração nessas coisas só faz sentido se não existe Deus. Porque se não existe Deus, se não existe Cristo, faz todo o sentido colocar o nosso coração na comida e na bebida, porque amanhã a gente está morto. Mas se Deus existe, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele diz sim, Cristo ressuscitou, o nosso coração deve estar nele e não na comida, na bebida. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos comer e beber com a verdadeira alegria do Senhor. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos receber as bênçãos de Deus, ter as nossas casas, ter as nossas famílias, beber os nossos vinhos, ter prazeres e alegrias com a mulher da nossa juventude, com as nossas esposas, com os nossos maridos, termos alegria com os nossos filhos, ter comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E nós em tudo isso não colocaremos o nosso coração nestas coisas. Por isso eu digo, se você ainda procura coração, colocar o seu coração nessas coisas, talvez você ainda não tenha aplicado o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos na sua vida. Talvez você até entenda isso com a sua mente, mas você não aplicou isso ao seu coração. Se seus maiores objetivos ainda são construir uma carreira, ganhar dinheiro, construir uma família, construir uma aposentadoria, você ainda não compreendeu o valor da ressurreição de Cristo, da vida eterna com Ele. Construa casas, construa famílias, se previna, faça sua aposentadoria, tenha prazeres, beba seu vinho, se reúna com seus amigos, ria, conte piadas, aproveite a vida. Salomão vai dizer, são bênçãos de Deus. Nós vamos ver isso. Mas faça isso, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que aqui não está a razão das nossas vidas. Só nele, só em Jesus, nós podemos encontrar, de fato, a razão, a satisfação para os nossos corações. Agostinho, aquele de Hipona, ele não encontrou sentido para a sua vida na busca pelo prazer, ou até mesmo nos diversos estudos que ele desenvolveu durante seus anos. Mas ao ser encontrado por Cristo Jesus, e então ao passar a ver a sua vida e a vida que ele tem em Jesus Cristo, ele declarou uma das mais famosas frases da história do cristianismo, quando ele disse: nos fizeste para ti, e os nossos corações estão inquietos, até que encontrem seu descanso em ti. Esse é um resumo de alguém que passou a sua vida inquieto, procurando razão para viver nas coisas desse mundo, mas que descobriu, afinal, que enquanto os nossos corações não encontram o Senhor, nós não encontramos o descanso. Firme o seu coração em Jesus Cristo. Creia nele. E descanse o seu coração das suas diversas inquietações em Cristo Jesus. Porque nele, só nele, você poderá encontrar satisfação, o descanso para a inquietação do teu coração. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, nós te louvamos, Deus, porque em meio a uma busca desenfreada por prazeres, por alegrias, por dinheiro, por realizações, nós podemos então nos lembrar que o nosso coração só se aquieta em Ti. O nosso coração só encontra razão para viver, propósito para existir em Ti. O nosso coração, Deus, está cheio da maldade, cheio da corrupção do nosso pecado, mas em Ti nós podemos encontrar a solução, o perdão. Nós podemos encontrar então a purificação dos nossos pecados, e encontrar então um sentido maior para vivermos. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa vida faz todo sentido.
Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos deu vida, e nós encontramos satisfação nele, o nosso coração pode descansar de todas as suas inquietações em Ti. Nos ensina, Pai, diante dessa vida com seus prazeres e com suas alegrias e com suas tristezas. Nos ensina, Senhor, a encontrar o descanso das nossas almas em Ti. Que as nossas inquietações passem diante da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós choramos no nome dele, no nome do nosso Redentor Jesus. Amém.